Boa tarde, Richard. Tudo certo? Tudo ótimo contigo. Tudo bem. Cara, quem fez essa live antes de a gente começar, né? Quem deu a ideia foi a Débora Bueno. Ela já te segue um tempo ali no Instagram. E ela falou, ó, mandou o link, falou, ó, conversa com ele, que ele tem canal no YouTube, ele faz, ele é gente boa. Eu falei, opa, então é esse mesmo que eu vou chamar. Ah, legal. A gente fez uma live no tempo da pandemia, se eu não me engano, na universidade que ela estuda, né? Ela está até formada já, mas Uhum. foi por causa da indicação dela aí que eu aceitei o convite, cara, que é difícil fazer live mesmo. Geralmente eu faço vídeo gravado. Mas vamos falar um pouquinho sobre controle de pragas, então? Vamos embora. É uma honra você ter aceitado aí. E antes de a gente começar, fala um pouco aí de onde você é, o que você faz, para o pessoal entender. Eu sou natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Hoje eu moro em Camboriú, porque fica bem no meio das cidades onde eu atendo. Eu atendo as regiões 47 e 48, no eixo entre Florianópolis e Joinville, aqui no litoral norte de Santa Catarina. E tem uma demanda gigantesca para controle de pragas aqui, especialmente no controle de morcegos. E o que me entristece um pouco é que tem pouquíssimos biólogos, eu acredito que nenhum, atuando nessa área aqui na região também. Então, acaba tendo demanda em excesso, inclusive. Essa é uma área que nós, biólogos, acabamos explorando pouco, pelo que a gente sabe e pode fazer, né? Claro, tem que suar um pouquinho, tem que subir em telhado, né? É um pouco cansativo, mas é uma profissão excelente e as cidades precisam de controle de pragas, né? Porque elas são um ecossistema muito delicado e as pragas acabam tomando conta. Daí eu estudei na Universidade Federal de Pelotas. Eu fiz biologia lá. Enquanto eu fazia faculdade, eu fazia um curso técnico de química também, que me deixou ali apto a trabalhar com os produtos químicos. Depois de formado, eu fiz uma residência em saúde pública na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. E depois já entrei no mercado direto após o fim da residência. Já abri um CNPJ e comecei a trabalhar. Daí, vendo as demandas que a gente tem, as limitações que a gente, como biólogo, tem na parte estrutural, especialmente, eu comecei a cursar engenharia civil agora, à distância pela Estácio, para poder aí ser habilitado para dar laudo técnico, porque às vezes as pragas acabam condenando o imóvel, especialmente o cupim de madeira seca e o cupim de solo. Mas, cara, sobre o meu trabalho é mais ou menos isso aí. E tu? Cara, eu sou biólogo, né? Agora eu fiz pós em MBA em Engenharia Florestal. Agora eu Uhum. tô cursando paisagismo, comecei essa semana. E no momento eu trabalho com estação de tratamento de água. Eu sou técnico de lá. Ah, excelente isso aí também. É um outro ramo que os biólogos exploram pouco. Na verdade, a gente acaba fugindo do mercado, eu não sei por que motivo. A maioria dos profissionais de biologia acaba tendendo para a academia, para fazer pós-graduação ou licenciatura mesmo, e a gente acaba deixando um buraco no mercado que as outras profissões tomam conta, porque a demanda existe, a gente só precisaria ocupar. Eu sou de São Paulo, né? E já faz uns 10 anos que eu tô aqui morando no Paraná, no interior Uhum. do Paraná. Ah, top. O interior do Paraná e é lindo, né? Cheio de plantação, é uma área muito produtiva mesmo, né? Cara, bastante bacana. Você vê o verde assim, com pouco carro, pouca circulação. É show de bola. É sensacional mesmo. Eu tive aí para dar um curso na Cotriguaçu, justamente sobre limpeza de reservatórios. Envolve aí qualidade da água também. Que no começo eu fazia limpeza de caixa d'água também, para poder entrar no mercado mesmo, né? Só que no final das contas eu acabei me especializando aí no controle de pragas, que é aonde a gente acaba sendo mais requisitado mesmo. Inclusive, se for com o Triguaçu aqui de Palotina, eu trabalho no perto dela. Foi nessa mesmo? Foi na de Palotina? Eu Foi na trabalhei na semana cidade. passada que eu fui. Olha só, tava pertinho aqui, cara. A semana, a empresa é extremamente organizada, né? Eles são assim sensacionais. O controle de produção é espetacular. A indústria alimentícia como um todo ela é muito organizada, né? E lá eu fiquei surpreso com a qualidade do acompanhamento técnico que eles têm em cada etapa da produção. Assim, todo mundo é muito bem treinado, foi bem construtivo. Não foi bem treinamento, foi mais uma troca de informações, porque o pessoal lá é muito bem instruído para tudo, na verdade.
Show de bola. Bom, vamos começar aqui com a Vamos nossa. lá. Bom, como se classifica se algum animal virou praga no ambiente? Tá. Isso é super arbitrário, na verdade. É uma pergunta bem comum. Mas qualquer animal que esteja se reproduzindo desordenadamente, não tenha predadores naturais, geralmente poucos animais têm no ambiente urbano, e que esteja causando algum tipo de prejuízo à saúde ou financeiro ao ser humano, a gente acaba considerando praga. E daí vai depender de cada região e de cada cidade em si. Por exemplo, tem cidades que têm problema com maritaca, no norte do país, norte e nordeste. Aqui no sul a gente tem um problema maior com pombos, por exemplo. Então, cada cidade tem demandas diferentes e as pragas são os animais que se destacam por causar algum tipo de prejuízo financeiro, essencialmente, no mobiliário urbano, tanto nos prédios quanto em tudo que a cidade tem. Então, esses são os animais considerados pragas. Tem algumas características que fazem com que o animal seja uma praga. O primeiro deles é uma alimentação onívora. São animais aí que se alimentam de várias coisas, por isso eles conseguem ocupar vários nichos. Outra coisa é o fato deles serem estrategistas para a reprodução. Eles acabam se reproduzindo muito e despendendo pouco cuidado parental nos filhotes. Isso aí em ecologia a gente vê muito, né? Então a maioria das pragas acabam sendo estrategistas também. E a ausência de predadores naturais. Predadores naturais todos os seres vivos têm, né? Mas a ausência de predadores naturais no ambiente em que eles estão no momento. No caso, o ambiente urbano, que é um ambiente muito homogêneo, então poucos animais conseguem, animais e plantas, né? Conseguem se adaptar, conseguem progredir no ambiente urbano. Então, tem algumas espécies aí que acabam se destacando e quando elas causam algum tipo de prejuízo, recebem o carimbo aí de praga. Maravilha. Bom, a gente falando agora de praga, quais são as mais comuns no modo geral na parte urbana? Na minha opinião, o mais comum e mais perigoso é o mosquito. Né? É o animal mais perigoso do mundo, é o animal que mais mata, inclusive. A gente acaba dando menos importância do que o mosquito deveria ter, porque em termos de praga, na minha opinião, é a praga mais perigosa que a gente lida, tanto no ambiente urbano quanto em semi-urbano ou rural, ambientes de produção também. Mas, assim, a principal queixa que vem para mim é com relação a ratos e morcegos. É o que, assim, acaba incomodando mais as pessoas, no final das contas. As ratazanas também, ela tá englobada nessa parte ou só aquele rato, camundongo, assim? Não, são todos. Os roedores, de um modo geral, acabam virando pragas. Até a capivara é considerada praga em algumas regiões, especialmente áreas semi-agrícolas ou agrícolas, porque ela acaba consumindo culturas, né? Consumindo plantações. Então, os roedores, de um modo geral, assim, se eles estão adaptados ao ambiente urbano, eles são considerados pragas. Daí tem várias espécies, né? Tem a ratazana, tem o camundongozinho, que é o mus musculus, que é muito comum em forro, mas todos eles são pragas. O pequenininho geralmente fica no forro, em cima do telhado, em ambientes confinados. A ratazana, que é a maior, costuma morar no esgoto mesmo, que é o local ali que ela consegue brigar mais por espaço, né? Ela não precisa se esconder tanto porque é um animal maior, tem ali um potencial predador, inclusive. E já além dos roedores, né? E na parte rural, tem outra assim que se destaca? Então, na parte rural, foge um pouquinho da nossa alçada como biólogo, né? A gente não é nem habilitado para trabalhar com pragas agrícolas em si, tá? Mas cada cultura vai ter a sua praga específica, certo? Os ratos incomodam na lavoura também, eles são bastante incomodativos, mas eu acabo atendendo só as pragas urbanas mesmo. Então, falta aí conteúdo para mim para eu poder te dar uma resposta concisa de quais são as pragas da lavoura em si, porque a gente, inclusive, nem é habilitado a trabalhar com isso. Então, né, acaba fugindo um pouquinho do que a gente pode fazer e por causa disso eu acabo nem entrando muito no assunto. Mas cada cultura vai ter uma praga específica, né? Caruncho no trigo, no feijão também tem alguns tipos de coleópteros que acabam atacando. Enfim, a monocultura atrai pragas, não adianta, né? Porque onde tem uma disponibilidade gigante de alimento do mesmo alimento, os insetos atacam porque eles são ultra especializados. Eles costumam consumir só um tipo de alimento. Então, cada cultura vai ter o seu inseto acompanhante ali para
causar problema? Bom, de tantas pragas que a gente tem aquelas que é por sazonais? Ah, uma acontece mais no frio, outra no calor. Os ratos têm um efeito interessante com relação a isso, porque no verão eles acabam não entrando nas residências, não atacando supermercados e estoques de alimento, porque eles têm uma diversidade maior de alimentos no ambiente em si. Eles conseguem comer frutas, comer lixo e tudo mais. A questão. Lixo não, né? Restos de alimentos que estão no lixo. Mas no inverno, as frutas diminuem, a disponibilidade de alimento natural acaba diminuindo, e aí os roedores acabam entrando na casa das pessoas, nos supermercados, nos atacados, enfim, áreas de estoque de alimento. Então eles têm essa sazonalidade. No inverno, eles incomodam mais as pessoas do que no verão. Porque para o rato em si correr o risco de entrar em um ambiente que já está habitado, no caso, a nossa residência, ele está correndo um risco gigante. E esse risco tem que ser compensatório para o animal, senão ele não iria querer entrar, né? Ele não iria se propor ao risco de ser predado, de ser morto, se ele não tivesse assim numa extrema falta de alimento. Então os ratos têm essa sazonalidade. O mosquito também tem. A questão é que o planeta está aquecendo e eles não estão dando trégua em nenhuma das estações, né? Aqui a gente estava tendo mosquito até o mês passado, inclusive, o que é extremamente não usual, né? Foi o primeiro ano que eu vi eu atendendo o controle de mosquitos em pleno agosto. Isso nunca tinha acontecido desde que eu comecei a trabalhar. Mas o clima vai mudando, as pragas vão se adaptando assim como a gente, né? E, cara, agora falando um pouco de mosquito, né? O que deve ser feito, assim, né? Além de educação ambiental, para as pessoas entenderem o perigo que ele traz para a gente. Na verdade, todo o poder público já está há anos aí tentando responder essa mesma pergunta, né? Porque a gente não pode dizer que não sabe como o mosquito se prolifera, né? Todo mundo já tem esse conhecimento há 20, 30 anos. O mosquito da dengue já é muito bem discutido, falado, todas as formas de prevenir. A questão é que eles estão cada vez mais adaptados e isso se dá ao nosso processo, ao nosso modelo de construção civil. O fato da gente usar calhas, o fato da gente usar muito concreto, encalçamento, isso tudo acaba gerando alguns pontos de acúmulo de água dos quais os mosquitos se aproveitam. Então, eu acredito que é uma questão urbana estrutural, porque o nosso modelo de construção civil ele é importado. Ele não foi inventado aqui na América do Sul. Ele foi trazido junto ali com as pessoas que acabaram emigrando para o Brasil e trazendo, né, invasão, colonização, cada um acaba chamando de um jeito. Mas não é um modelo de construção adaptado para o nosso clima. Isso gera as pragas aqui para nós. O morcego é um exemplo disso. Ele está dentro do forro do telhado que tem esse lambril de madeira igual o que tu tem ali. Esse modelo de construção é um modelo de construção para neve. A gente não tem neve aqui, a gente não precisaria construir dessa forma. Mas toda a nossa construção civil foi introduzida sem ser adaptada para o nosso ecossistema. E isso acaba trazendo pragas. Porque eu duvido que nas construções dos nossos povos nativos, aqui os indígenas, eles tinham esse problema com mosquitos, porque eles não têm nenhum ponto de acúmulo de água. O chão é permeável, a cobertura das ocas ela também é relativamente seca, ela seca muito mais rápido, não deixando brecha. Mas o nosso modelo de construção acaba tornando ali esses insetos e N outras pragas muito bem sucedidas aqui. Então, esse é o meu ponto de vista. Não está muito no nosso comportamento, está mais no nosso modelo de urbanização a questão. E vai ser difícil de lidar. O- Uma pergunta aqui que fizeram, né? Ração de animais atrai rato? Pode atrair assim? Em épocas de crise, atrai. Quando a gente está ali no inverno e acabou a comida, os ratos são atraídos sim. Mas a ração animal, ela atrai várias pragas. As lesmas são a primeira a aparecer. Elas adoram ração animal. Então, as recomendações para a gente evitar pragas como roedores, até mesmo pássaros acabam roubando ali ração animal, é manter ela na embalagem original, fechada com grampo. Tem gente que tem mania de colocar a ração do cachorro em um outro pote, isso não é legal. Perde a palatabilidade para o animal, né, para o cachorro, mas para os ratos ela não perde, ela continua muito saborosa. E manter ela sempre em um local fechado, preferencialmente longe do acesso. A gente não deve guardar ração animal no lado de fora da nossa casa,
mas ela atrai sim, tá? E é uma das principais coisas que a gente deve evitar quando a gente tem alguma infestação aí de qualquer praga em casa. A ração animal, ela tem muito aromatizante e ela acaba atraindo pragas que às vezes nem estão interessadas naquela ração só por causa do aromatizante que ela tem, entende? Essa da lesma eu não sabia não, cara, que atraía. Sim, elas adoram ração de cachorro. A de gato elas não conseguem comer porque é muito salgada, mas a de cachorro elas comem muito. Interessante isso aí. Bom, existe infestações silenciosas que a pessoa só percebe quando já está ao nível extremo? Existe. A de cupim de solo, ela geralmente vai pelos rodapés das casas e a pessoa só vai perceber quando tem cupim de solo saindo pela tomada ou quando o madeiramento do telhado dela já está condenado. Porque o cupim de solo, ele tem o fototropismo negativo. Desculpa, ele tem fototropismo negativo. Ou seja, o bichinho vai se esconder da luz para evitar a predação. É até por isso que eles fazem aquele caminho. Além do que, o cupim de solo é extremamente sensível à falta de umidade. Então, ele também produz esse caminho e procura ambientes longe da luz, porque os insetos não conhecem a luz artificial, eles acham que tudo é luz solar, né? Então, eles se escondem da luz porque acham que aquilo é sol e acabam ficando com medo, entre aspas, né, de serem secos, de serem dessecados. Então, o cupim de solo é extremamente silencioso e geralmente as pessoas percebem quando o problema já está assim perto de não ter mais solução, tá? Os principais sinais são o aparecimento de farelo nas tomadas, começa a causar ali uns estragos na estrutura do telhado em si. O telhado começa a envergar, as vigas do meio acabam sofrendo com isso, especialmente as mais centrais em telhados grandes. No telhado de barro, especialmente, que é outro modelo de telhado extremamente inadequado para o nosso clima, porque ele retém muita umidade, deixa o forro ambiente úmido, propício a todo tipo de pragas, não só o cupim, mas as brocas também, vários insetos. Enfim, modelo de construção, como eu estava falando antes. Mas o cupim de solo, na minha opinião, é a praga mais silenciosa e que mais causa estragos de verdade. Ele, quanto tempo assim mais ou menos ele leva para estragar? Tem um tempo assim, 1, 2 meses? Tem uma Não, ideia? não, não, não. É uma coisa de anos, tá? Em dois Ah, meses, o cupim de solo não é capaz de degradar o ambiente. Ele vai avançando ali mais ou menos uns 10 metros por ano, a colônia dele, tá? Mas os 10 metros não vão ser direto para o teu telhado. É 10 metros em expansão da colônia no terreno, certo? Ele vai achando os caminhos até chegar no telhado. São 10 metros de túneis. Esses túneis não necessariamente vão seguir uma linha reta até o teu forro. Então pode levar ali pelo menos uns 4 ou 5 anos até que eles realmente consigam gerar estragos significativos ao ponto de abalar a estrutura, tá? Então também não é assim uma coisa tão abrupta, não é tão rápido assim. Eles levam alguns anos até realmente causarem um dano significativo no madeiramento. é, maravilha. Vamos ver. Bom, os morcegos, né? Quando eles estão em praga, o que que deve fazer? Quando ele está com Ah, muito excesso no telhado, sim. assim. Esse é meu segredo, cara. Essa informação eu cobro para passar. É assim que eu vendo assessoria técnica pelo YouTube, inclusive. Mas basicamente é fazer a vedação do telhado e instalar uma armadilha. Essa armadilha tem que ter um formato adequado para o teu telhado e ela tem que fazer com que os bichinhos saiam e não consigam mais voltar. Em cada modelo de telhado, a gente adapta a armadilha pro local em que os bichinhos estão entrando e saindo, tá? Mas os morcegos são protegidos por lei, então não existe produto químico específico para a gente lidar com os bichinhos. Eles, eles não. Nenhuma indústria química vai produzir algum produto que não poderia comercializar. Então, todos os produtos que a gente tem ali, eles são ou aromatizantes para tentar expulsar o animal pelo estresse olfativo, ou eles são algum tipo de repelente de insetos adaptado, o que não é legal a gente fazer, porque além de correr o risco de matar os bichinhos, eles podem sair por dentro da casa, eles podem morrer dentro do forro, e além de ser crime ambiental, eles vão se decompor ali. Cada morcego tem 30, 40 gramas e é carne. Então imagina toda uma colônia de morcegos se decompondo no teu forro, a quantidade de carne podre que vai ter ali. Então, basicamente, para lidar com morcegos é vedação e instalação de armadilha. Os bichinhos saem naturalmente para se alimentar. E o que a gente precisa fazer é prender, entre aspas, eles do lado de fora. Assim a gente expulsa uma colônia da casa. É,
Interessante, porque eu já vi já abrindo e matando morcego, né? Só que o que que a gente pode fazer, né? A gente vê assim, não tem muito que. Até você explicar para pessoa que não pode, é crime e tal, né? É que as pessoas têm medo ali de alguma doença, Uhum. alguma coisa assim, certo? E a gente também não pode culpar a pessoa por tentar se livrar da praga. Ela está na casa dela, ela não tem a formação, a instrução adequada para saber o que é crime ambiental, o que não é. É até um pouco descabido, né? É aí que a gente entra na sociedade como biólogo, né? Passando as instruções para as pessoas, divulgando informação, fazendo lives como essa, inclusive, compartilhando informação para que ela se espalhe. E realmente as pessoas matam o morcego porque ele tem uma quantidade absurda no ambiente. Então, as pessoas, por falta de informação do problema que isso pode causar, elas acabam matando os bichinhos. Mas não é uma opção, inclusive não resolve o problema, tá? Ainda assim, não resolve porque eles reproduzem muito rápido em uma quantidade bem grande, inclusive. Eles têm um tempo de cuidado parental bem curto. Em 2 ou 3 semanas, o morcego filhote já é apto a voar e forragear por conta própria. Então, a colônia se reproduz e se recupera muito rapidamente. Então, matar morcegos, além de ser crime ambiental e ser perigoso para a tua saúde por causa da raiva, não resolve o problema. Tá? No final das contas, não é a solução. Mas aí que entra a gente no mercado e na sociedade, compartilhar essas informações e tem que falar para as pessoas que não resolve o problema, inclusive aumenta. É mais perigoso um morcego morto no teu pátio do que vivo. É, e você mata um, aí de vez de você acaba, né, com a praga e atraindo outra, né? Que vai atrair quantidade de insetos e outros bichos, né? Exatamente, eles exercem um papel fundamental no controle de insetos. O morcego come ativamente baratas. E é por isso que eles entraram no ambiente urbano, por causa dessa disponibilidade de baratas que a gente deixa para eles, por causa do nosso modelo aí de consumo de alimentos, obviamente, né? As baratas, elas fazem a decomposição da gordura que a gente deixa entupida nos nossos ralos. Sem as baratas, o nosso sistema de esgoto não iria funcionar. Uma barata ali na vida dela acaba consumindo mais ou menos 1 grama de gordura. Imagina se a gente não tivesse baratas, de quanto em quanto tempo a gente teria que desentupir um ralo, né? É uma coisa absurda. Interessante. Essa também do fato de ela consumir gordura, eu não sabia também não, Sim, viu? elas comem ativamente. Na verdade, a gente menospreza as baratas e odeia elas quando elas entram na nossa casa. Mas se elas estão morando dentro do ralo, dentro da caixa de gordura, dentro do esgoto, elas prestam um serviço urbano de suma importância, um serviço caríssimo, inclusive, tá? Porque uma limpeza de fossa fica na faixa de 800, 900 reais. As baratas fazem aí pra gente de graça. Então, elas prestam um serviço urbano, querendo ou não, elas têm o seu papel no ecossistema urbano, graças a nós que disponibilizamos alimentos, né? Os animais só vivem ao nosso redor porque a gente deixa alimentos para eles. Então, é isso aí. É que nem, né? Uma vez me perguntaram para que servem as baratas, né? A natureza. Eu falei, não sei, alguma coisa serve, né? Porque não tá ali à toa, né? Tá aí a utilidade urbana delas, tá? Por isso que elas prosperam tão bem no ambiente urbano e no mato a gente não vai ver baratas. A Maria Freitas Oliveira perguntou se tem algum procedimento para eliminar baratas. Método caseiro é fazer uma mistura de açúcar com bicarbonato. Elas vão comer esse açúcar e junto com ele vão ingerir o bicarbonato e na hora que elas tomarem água, o bicarbonato ele vai reagir e vai literalmente explodir o sistema digestório da barata, tá? Então funciona muito bem, é uma dica barata. Só que é o seguinte, ela só vai comer aquele açúcar se ela não tiver mais nada para comer, tá? Se ela tiver ali um pacote de bolacha recheada aberta, ela vai para a bolacha por causa do aromatizante. Alimentos aromatizados atraem pragas. A gente deveria deixar todos eles dentro da geladeira. As bolachas são assim o suprassumo das pragas. Elas acabam nem comendo na maioria dos casos porque elas não conseguem morder, né, a bolacha porque ela é grande, mas elas são atraídas por aqueles aromatizantes. Então, bolacha recheada e bolachinha a gente deveria guardar dentro da geladeira sempre, tá? E tem um gel isca contra baratas para a gente não precisar fazer uma dedetização líquida, que se chama Blatum Gel. É um produto profissional que tem venda livre, extremamente seguro, fácil de aplicar. Eu tenho uns vídeos no canal até que eu falo sobre isso. E é utilidade pública mesmo, porque funciona muito bem, é um método profissional, qualquer pessoa pode usar, tá? Desde que, obviamente, não vai ingerir o gel, né?
Mas funciona muito bem. Maravilha. Bom, eu não sei se você atua, né? É sobre pragas de jardim. Que quem tem muito jardim tem muitas pragas ali, ainda mais com lesmas, né? Grilos, gafanhotos. Sim, grilo e gafanhoto eles vão ser muito sazonais. Eles só vão acontecer se tiver uma abundância do alimento que eles gostam, que são grama fresca. Então, roçar grama já resolve o teu problema. E se tu tem o muro todo fechado, que impede a entrada de sapos, ou se tu tem muitos gatos em casa, o que acaba inibindo os passarinhos de chegarem, porque os pássaros comem, né, esses imaturos, esses insetos. Mas, assim, pragas de jardim, a gente pode fazer uma barreira mecânica contra elas, literalmente. Se elas não conseguirem subir na planta, elas não vão atacar. E para elas não subirem na planta, a gente simplesmente pode jogar detergente ou algum tipo de sabão no caule. Então, uma água misturada com detergente em cima das tuas plantas não vai causar nenhum dano para a planta, mas vai deixar ela lisa e as pragas literalmente não vão conseguir subir na tua planta para consumir, tá? Outra coisa legal é colocar casca de ovo. Ao invés de tu quebrar o ovo na metade, tenta quebrar ele só em cima e colocar essa casca de ovo no teu jardim. Além dela não quebrada, obviamente, deixar o ovinho inteiro ali. Porque as pragas, especialmente as lagartas, só se criam em locais onde elas sabem que não vão ter predação. E quando tem um ovo no chão, a borboleta, na hora de fazer a oviposição dela, ela vai evitar aquele local com medo que alguma ave prede os filhotes dela. Então, tu ter ovos no teu jardim, a casca de ovo é um excelente repelente de pragas, porque os adultos não colocam seus ovos, os insetos adultos não colocam seus ovos perto de ovos de aves, porque eles sabem que dali vai sair uma pequena ave que vai consumir todos os imaturos. Essa da casca de ovo eu sabia que ela para adubo, né? Que é rica em fósforo, se eu não me Sim, engano. Mas ela moída, ela é rica em fósforo e cálcio e vários outros nutrientes. O ovo é um alimento completo, né? Mas o ovo em si, o ovo, né, o formato do ovo espanta as pragas, porque as borboletas não vão ovipor aonde tem algum ovo ou qualquer indício de aves por perto. cara, essa é interessante, viu? Essa aqui até marquei porque é novidade. Bom, prevenção e cuidados e como evitar as pragas em casa. Uma Bom, dica? um ambiente seco é um ambiente livre de insetos. Então, quanto mais seco a gente puder manter a casa, melhor, tá? Então, não lavar a casa inteira, fazer uma limpeza a seco, geralmente. Evitar de forrar os armários, porque a forração que a gente coloca cria um abrigo ali para as pragas, certo? Guardar alimentos em potes fechados, preferencialmente com um pacote de sal dentro, porque o sal tem o poder de dessecar o ambiente também. Não encostar os móveis nas paredes é uma solução excelente, porque o ar corre por trás dos móveis e acaba mantendo eles secos, tá? E assim, luz. Os insetos têm medo da luz solar porque eles sofrem muito com desidratação. Então, tu iluminar bem a tua casa ou no teu guarda-roupa cheio de traças, tu colocar uma fita LED dentro dele, vai evitar várias pragas. Então, manter um ambiente seco e iluminado são assim os principais métodos preventivos para evitar qualquer tipo de inseto na tua casa. Os insetos têm como padrão evitar a luz solar e evitar ambientes secos. Então, isso aí já é assim, ó, 90% do controle doméstico de pragas. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Quais são os cuidados ao manipular os venenos de praga? Porque assim, a gente vai, né, e tem um monte de venenos, né? Tanto para animais como para plantas. E Sim. às vezes as pessoas mexem, que nem você deve conhecer o Roundup, Aham. muito usado. A pessoa vai, enche lá, passa sem nada e taca Assim, embora e a vida segue. é complicado a gente passar instruções para manipulação de produtos químicos, porque a gente não deve incentivar as pessoas a usar produtos químicos sem instrução adequada, tá? Então, a primeira recomendação é produtos de venda livre. A principal característica dos produtos de venda livre é eles já são vendidos em embalagens adequadas para aplicação, tá? Eles já vêm numa embalagem segura e adequada. E eles possuem concentrações não nocivas para a gente. Eles são pouco concentrados em termos de princípio ativo.
A pessoa pensa, ah, mas eu vou comprar um Gimo, ele não vai ter o mesmo efeito de um produto profissional. Vai! Ele tem a ciperimetrina, que é o princípio ativo, tanto usado em pragas domésticas quanto em pragas da lavoura. A ciperimetrina é um princípio ativo muito comum. Então, eles têm o mesmo princípio ativo, só que os produtos de venda livre já têm a característica de virem em uma embalagem que previne acidentes. Então, primeira coisa, não comprar produtos de venda controlada, tá? Segunda coisa, na embalagem do produto, vem as instruções adequadas para o uso. Então, lê a embalagem, parece uma coisa óbvia, mas ninguém faz. Lê o rótulo, já tem ali metade das instruções, tá? E proteger as mucosas é essencial. Máscara de filtro P4 com carvão ativado, óculos de proteção, preferencialmente luvas, tá? E roupa comprida, calçados fechados, e é isso aí. Sempre roupa de algodão, evitar roupas sintéticas, porque elas podem passar produto químico por elas. As roupas de algodão têm uma proteção maior, inclusive contra o fogo, inclusive. Mas assim, eu não quero passar um incentivo ao uso de produtos químicos controlados, tá? Primeira coisa, tenta os produtos de venda livre. Se a coisa apertou, daí sim a gente parte para o produto profissional, mas com os devidos EPIs ali, certo? Hoje em dia tem máscaras de filtro P4 descartáveis, custam 5, 6 reais, são excelentes, inclusive funcionam muito bem, são bem confortáveis. Então, tem opções no mercado aí, mas proteger as mucosas é fundamental. A luva em si, ela funciona para a gente se lembrar de não colocar a mão no rosto, sabia? Ela tem mais esse efeito do que o de proteção. Porque pela nossa pele da mão, pouquíssimas coisas passam. Ela tem ali uma camada de queratina, uma camada protetora muito grande. Então, quase nada transpassa a nossa mão. A questão é que quando a gente está de luva, a gente, na hora de colocar a mão para coçar o olho, a gente não coloca. Então, a luva acaba tendo esse efeito preventivo, da gente lembrar que está lidando com um produto químico e evitar o contato com as coisas. Então, luva é fundamental. Mesmo que a tua mão tenha uma proteção natural, o fato de tu usar uma luva diminui a propensão de você ir lá e comer uma fruta usando luva, de tu mexer em algum utensílio doméstico. Então, a luva é essencial, porque a luva nos lembra que a gente está lidando com algum produto perigoso. Então, usar luvas é legal. E não e ainda um pouco nesse assunto, e quem tem animais domésticos e passa compra esses venenos assim que não é tão controlado, Uhum. o que fazer para eles não ir lá e de curioso, ainda mais cachorro, e comer esse. O Esses produtos químicos líquidos que vêm aerosóis e tudo mais, eles não vão ser capazes de matar um pet, tá? O que a gente sprayou ali, ele não vai ter concentração de produto químico ativo suficiente para contaminar um animal de grande porte. Já começa por aí, tá? Tu vai ter que fazer o teu cachorro tomar uma lata de gimo para ele passar mal, o que não vai acontecer, obviamente, tá? Segundo, os animais hipersensíveis com olfato, eles evitam o ambiente que já está com cheiro, porque esses produtos de venda livre, eles já têm um cheiro repelente para os animais. E os produtos que são permanentes, que é o caso dos blocos parafinados para rato, eles têm um amargante, uma substância amargante extremamente forte, que qualquer pessoa ou animal que colocar na boca vai vomitar na hora, que a gente sente o gosto amargo lá no final da língua, né? E o gosto amargo, ele justamente serve para a gente saber o que não pode comer e o nosso corpo automaticamente regurgita aquilo. Então, esse é outro mecanismo de proteção que os produtos químicos têm para não contaminar animais domésticos e crianças também, e pessoas, né, lidando, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, os produtos de venda livre, eles já têm mecanismos para evitar esse tipo de contato, tá? Agora sim, cachorros de raça de pequeno porte não devem ficar no ambiente em que tu está aplicando o produto químico. Não pelo risco de contaminação e de intoxicação química, mas pela hipersensibilidade respiratória. Os cachorrinhos pequenos são hipersensíveis e geralmente eles têm muitas alergias porque são raças selecionadas há muito tempo. Então, tirar do ambiente e é isso aí. Duas perguntas ainda nessa questão. Tem alguma maneira de fazer alguns produtos caseiros assim para repelir? Eu já vi uma vez vinagre, né? Passar vinagre no chão, parece que repele mosquito. É, Tem outros assim? o vinagre ele é muito relativo, tá? Porque o vinagre ele é um fruto de fermentação. Certos animais são atraídos por essa fermentação. Os decompositores gostam.
Uma armadilha boa para moscas é tu colocar ali um copo de vinagre com um pingo de detergente. As moscas vão direto no vinagre, acabam pisando em cima, pousando em cima e afundam porque o detergente quebra a tensão superficial da água. Então, o vinagre, ele há controvérsias. Ele vai atrair decompositores. Ele vai atrair baratas, ratos e moscas, especialmente. Então, eu iria para aromatizantes florais, porque as pragas domésticas não gostam de cheiros florais. Então, pode usar aí um aroma de citronela, um aroma de alguma flor que tu gosta. Qualquer aroma que povoe o teu ambiente vai espantar pragas domésticas, porque elas não vão conseguir identificar o cheiro do alimento. Então, qualquer aroma que se sobreponha ao alimento vai ganhar espaço no controle de pragas domésticas. O óleo de citronela é o melhor de todos. Ele é extremamente forte, ele dura muito tempo. Eu uso com bastante frequência, inclusive na minha casa mesmo, ele funciona muito bem e tem uma ação especial contra mosquitos, porque o mosquito, ele evita o ambiente florestal. Ele quer um ambiente mais urbano, no nosso caso, porque é onde ele tem a chance de tirar uma boquinha ali, de morder alguém, né? Então, aromas florais são ótimos. Tem algumas flores que, inclusive, naturalmente repelem insetos, que é o caso dos crisântemos. É por isso que eles são muito usados em velórios, porque quando a gente começou a velar os corpos no passado, moscas iam lá, certo? E as pessoas começavam a colocar crisântemos em cima do defunto lá para espantar essas moscas, e é por isso que ele é uma flor de velório, no final das contas, a cultura ficou. Interessante. Outra, eu vi, né? Eu nunca pesquisei, né? Eu ouvi falar. Mas é verdade que se você que entende mais, se um animal foi envenenado, dá ovo para ele, ajuda a tirar essa envenenação dele do estômago? Vai depender muito de qual foi o princípio ativo contaminante, tá? O ovo, ele é riquíssimo em vitaminas. E algumas vitaminas são antídotos contra vários produtos usados no controle de pragas, que é o caso do Boardifocum para os ratos. O antídoto para isso é vitamina K injetável. E o ovo tem vitaminas. Então, comer o ovo vai deixar o processo de digestão mais lento, mas não vai ter concentração de vitamina suficiente para desintoxicar o animal, tá? O que vai fazer é retardar a absorção pelo estômago, mas só isso no máximo, não vai ser assim efetivo, tá? Então, leite, ovo, qualquer tipo de alimento como antídoto é bem questionável, assim. É maravilha. Por isso assim, a gente pesquisa e vê na internet algumas coisas, né? Mas não sabe se é verdade, né? Assim, pode ser que tenha alguma ação, de fato, mas ela não vai ser significativa para funcionar como antídoto, por exemplo, porque tu está usando um produto químico concentrado. O antídoto para aquilo também vai ter que ser concentrado, tá? Então, senão tu vai estar lidando com uma concentração muito baixa de antídoto para uma intoxicação que veio de uma contaminação alta. Então, as proporções não batem. Por mais que a vitamina possa ser o antídoto, ela não vai estar encontrada na natureza na proporção adequada para funcionar quando tu se intoxica. Essa é bem a questão, entende? Maravilha. Bom, vamos fazer a última pergunta aqui. Se alguém tiver uma pergunta aí durante a live, a gente vai perguntando, né? Quando se percebe que a infestação já tomou conta e já está condenada àquele lugar, e o que fazer durante e depois que já tá passada essa infestação? Olha, depende da infestação do quê, né? Tem infestações que inutilizam o imóvel, que é o caso dos cupins, especialmente cupim de solo. Eles podem condenar um imóvel de madeira e até mesmo um imóvel de cimento, um imóvel como esse aqui, se eles entrarem na tubulação, na tubulação elétrica, como eles costumam fazer, porque são caminhos que estão ali, são escuros, eles podem manter uma umidade constante, condenando a instalação elétrica do imóvel, tá? Então, tu não tem muito o que fazer além de desocupar o local, certo? Agora, infestação com outras pragas, a gente consegue resolver, tá? Não tem muito mistério. Com uma boa aplicação aí de produto químico, a gente consegue resolver o problema. Tu vai precisar desocupar o imóvel aí por no máximo 48 horas e já está tudo resolvido. Eu vi um filme agora, né? E é bom a gente trazer algumas coisas que a gente vê do filme para a realidade, que às vezes o pessoal acha que é verdade, né? Uhum. Eu não lembro do filme que
que acho que tinha uma infestação lá e os caras passaram em volta um negócio todo branco, fazendo uma quarentena e chegando lá e tacando veneno. E isso procede ou é ficção mesmo? Esse negócio todo branco pode ser um produto químico em pó. Existem várias formas de tu aplicar um produto químico. Existe a forma líquida, existe a forma sólida, existe a forma em pó. Vai depender muito do local de aplicação. Tem alguns produtos para o controle de rato de esgoto que eles são um pó molhável que tu literalmente coloca no esgoto. Então, sim, tem vários produtos químicos dispersados em pó. Eu não gosto de usar por questões de segurança. É muito fácil de alguém inalar e ele não tem fim. O pó fica lá por muito tempo, ao contrário do produto líquido, que ele vai secar e vai ficar relativamente inerte para nós. Mas existe sim produtos químicos que são dispensados, que são apresentados na forma de pó, e eles são bem eficientes, porque a gente consegue literalmente ver aonde eles foram aplicados. Mas é para situações como essas, situações de quarentena e de esvaziamento do local, porque o pó é extremamente contaminante, né? Bom, tem uma pergunta aqui. O carvão ativado ele serve para envenenamento? Ele serve como filtro, tá? Porque o que vai acontecer no carvão ativado? Ele está ativado porque as moléculas deles estão reativas ainda ali no carvão. Então, quando o produto químico passa por ele, ao invés de reagir com a mucosa do teu nariz, ele vai reagir com o carvão ativado. É por isso que eles não duram para sempre, os filtros de carvão. A gente tem que trocar. Mas sim, ele tem uma ação tanto microbiana, antibactericida, quanto de proteção de barreira contra produtos químicos mesmo, porque ao invés de reagir na tua mucosa, ele vai reagir ali no carvão, então a gente acaba tendo essa barreira. Mas o carvão, sim, ele é uma... Eu não sei se ele é medicamentoso. Nessa parte, a gente já precisaria falar com algum farmacêutico ou farmacêutica. Mas como prevenção, antes de tu entrar em contato como barreira física, o carvão é excelente. O carvão ativado, né? Não o carvão de churrasqueira. Bom, Richard, fala aí o seu canal aí pro pessoal, que depois também eu vou postar lá no YouTube pro pessoal te seguir. O que que você fala no seu canal, o que que você fala aí, fala seu Instagram também, o que Fechou. que você trabalha ali no seu Instagram. Tá, vamos fazer um encerramento que tem um cliente para atender online agora. Mas eu falo sobre controle de pragas de um modo geral e de outros trabalhos que eu faço. É realmente um dia a dia profissional mesmo, tá? Tem vários vídeos de controle de pragas amadores, que são os que dão visibilidade para o canal, no final das contas. E tem muito conteúdo técnico também, e casos que acontecem, e dicas gerais de controle de pragas. E tem uma pitada ali de construção civil, tá? Que eu sou representante da Menegote Máquinas também, então tem ali alguns produtos que eu acabo divulgando, tá? Mas é um canal diverso, na verdade. Eu falo sobre o meu trabalho, no final das contas. E foi durante a pandemia, um vídeo de baratas e um vídeo de controle de morcegos acabou ganhando visibilidade e trouxe dimensão para o canal. E graças a isso, eu pude parar de pagar anúncios. Os meus clientes vêm pelo canal. Então, ele gerou para mim uma economia gigantesca em termos de marketing. Então, eu recomendo que todo mundo faça um canal de comunicação, até para se aproximar do teu cliente. Porque às vezes a pessoa ela não sabe o que tu faz, ela não sabe em quais áreas que tu atua. E tu ter um canal ali dá credibilidade para ti, porque tu está expondo o teu rosto e a tua profissão. E isso traz confiança, certo? E tu vai ter a preocupação de criar um conteúdo de qualidade, porque o teu rosto está lá exposto. Então as pessoas sentem isso e acabam confiando muito mais no teu trabalho, tá? Isso aí é muito legal mesmo. Então o nome do meu canal é o meu nome, é Richard Floriani. Eu vou colocar uma marca nele quando ele tiver maior só, mas por hora é o meu nome mesmo. E quem tiver aí, por favor, dá uma passadinha lá, ver se tem algum conteúdo que te interesse. E se quiser encomendar um vídeo também, é só colocar num comentário que eu respondo todos, beleza? Beleza, obrigado, Richard, aí, por ser disponibilizado essa sexta-feira para a gente bater esse papo. Eu que É muito agradeço o convite. agradecido aí. Eu que agradeço. Muito obrigado por chamar. Brigadão, bom final de semana e valeu. Valeu, igualmente. Tchau, tchau. Obrigado por quem assistiu. Até a próxima. Até a próxima.